Ele que é ex-ministro de Comunicações e ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, autor de 4 livros e a gente sabe, o nosso astronauta brasileiro. Seja muito bem-vindo, Marcos Pontes. Obrigado, é com você. Ok. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Obrigado de estarem comigo aqui. Um pouquinho depois do almoço, espero não dar muito sono aqui para vocês. É um prazer muito grande participar desse evento novamente. Eu já fui a vários eventos, né, ligados a provedores, e esse é um setor extremamente importante no nosso Brasil, no planeta como um todo, mas especialmente aqui para o nosso Brasil. Queria agradecer ao convite, agradecer a toda a diretoria, a todos aqueles que coordenam esse evento, né, por essa oportunidade de falar um pouco para vocês a respeito de ciência, tecnologia, inovações e comunicações no Brasil. Mas antes, qual que é a minha ideia aqui? Eu tenho meia hora aproximadamente para falar, então eu vou ser bem sucinto nas coisas. Fica depois aberto aí para a gente tirar dúvidas também. Mas para aqueles que não me conhecem, eu vou começar contando rapidamente sobre a minha história, como é que eu estou aqui, de onde eu vim, né, essas coisas, para aqueles que ainda não sabem dessa história. Depois eu vou falar sobre ciência, tecnologia e inovações, como que eu encontrei o Ministério, o que foi feito no Ministério. Vou passar rápido, mas eu vou deixar essa palestra aqui à disposição, depois se alguém quiser, né, pode pedir ali para o pessoal, ela vai ficar à disposição, porque tem muito mais informação aqui do que eu vou ser capaz de falar nesse período. E depois, no finalzinho, vou falar sobre comunicações, sobre a parte de comunicações lá do Ministério, né, e uma notícia muito boa para vocês. Aí depois, no final, vou chamar ali o Robson, o Marcelo, para vir aqui em cima junto comigo, para a gente falar sobre um movimento chamado Movimento Conecta Brasil, que interessa a cada um de nós aqui dentro. Então, vamos lá. Eu sou de Bauru, São Paulo. Aliás, tem alguém de Bauru aqui? Tem alguém de perto de Bauru, lá de São Paulo? Quem é de São Paulo aqui? Tem vários aqui. Provavelmente o pessoal de São Paulo conhece Bauru mais do que pelo sanduíche, né, que geralmente o pessoal lembra de Bauru por causa do sanduíche, mas esse nome vem muito depois. Eu sou lá de Bauru, interior de São Paulo. Meu pai, o seu Vigílio, era servente de serviços gerais do Instituto Brasileiro do Café, aquele cara que limpa o chão, faz café, corta grama. Em muitos lugares o pessoal chama de faxineiro também. A minha mãe era escriturária da Rede Ferroviária Federal. Somando os salários dos dois, para quem conhece Bauru, onde tem a Praça da Bíblia, ali era meu campinho de futebol, ali era bem periferia da cidade. Eu era um dos garotos que corriam descalços por lá, sonhando em ser piloto, mas sem a mínima condição financeira para pagar hora de voo. Por que eu gosto de começar falando isso aqui? Porque eu sei que no nosso Brasil todo nós temos muitos jovens, meninos e meninas que têm muitos talentos, e todos eles têm, mas que às vezes por causa das condições financeiras eles acham que não vão obter sucesso nos seus sonhos. Então eu quero começar dessa forma para que vocês transmitam isso para as pessoas que vocês conhecem, onde for, que é sempre possível realizar as coisas. Bom, eu tinha o sonho de voar, ia para o aeroclube, ficava vendo os aviões, mas não tinha condição de pagar a hora de voo. Os pilotos de lá falaram assim para mim: já que você não consegue voar aqui, vai para a Força Aérea. Na Força Aérea você pode voar, você pode ter uma carreira e tudo mais. Bom, excelente, mas tinha que passar no vestibular da Academia da Força Aérea, que não é fácil, é difícil, tem que estudar bastante, e além disso, eu tinha que ajudar em casa, né? Então, quando eu tinha 14 anos, eu consegui meu primeiro emprego. Como é que funcionou isso? Era assim, de manhã eu estudava no Senai, aliás, uma instituição maravilhosa. Eu estudava no Senai de manhã, fazia curso de eletricista, à tarde trabalhava na Rede Ferroviária Federal como eletricista aprendiz, ganhava meio salário mínimo. Com o meio salário mínimo eu pagava o curso noturno do Liceu Noroeste, que estava começando na época aquele colégio técnico profissionalizante, né? E foi assim que eu fiz o ensino médio. Saía de casa às 6 da manhã, voltava às 6 da tarde, jantava, tomava banho rapidinho, ia lá para o liceu, voltava perto de meia-noite. E foi assim que eu fiz o ensino médio. Você fala assim: como é que você conseguiu entrar na Academia da Força Aérea se você não tinha nem tempo e nem dinheiro para fazer cursinho? Eu não tinha, mas eu tinha vontade. E aí acontece o seguinte: no momento que eu tinha de folga, eu acendia a luz de manutenção da locomotiva, lá dentro da locomotiva, né? Trabalhava nas locomotivas da rede ferroviária, estava lá estudando os livros de física, matemática, das provas da academia,
E um dia daqueles eu saí com um livro embaixo do braço, aqueles caras que já trabalhavam lá um tempão, o cara olhou para mim e falou assim: ô moleque, você está sempre com esse livro embaixo do braço? Está estudando o quê? Estou estudando para fazer a prova da academia, vou ser piloto, não vou ficar aqui não. Você vai ser piloto? Cai na real, rapaz, isso é coisa para filho de rico, você nunca vai conseguir, você vai ficar frustrado. Não é assim, eu sei que todo mundo já sofreu essas coisas, quando você fala em abrir uma empresa, a pessoa fala: é impossível, você não vai conseguir, blá blá blá. Se você acreditar nisso, se você deixar que uma pessoa destrua o seu sonho, cara, é real, se você não acreditar no seu sonho, você nunca vai conseguir chegar lá. Mas eu cheguei em casa chateado aquele dia, minha mãe, né, chegou do trabalho, dona Zuleika, ela tinha os olhos azuis, ela era italiana, brava para chuva, ela olhou bem para mim e falou assim: o que foi? Falaram: fala lá o que foi. Eu falei para meus amigos que eu quero ser piloto, eles falaram que é impossível, que isso é só para filho de rico. Acho que eles têm razão, pensa bem, como é que eu vou passar na academia? Para, presta atenção. Aí olhou bem para mim com aqueles olhos azuis dela, falou assim: olha, você pode ser tudo o que você quiser na sua vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. Ela falou aquilo com tanta vontade, que até hoje eu lembro dos olhos dela me falando aquilo lá. E a vida seguiu, eu fiz a prova da academia, passei, fui fazer curso de gestão pública, ciências aeronáuticas, piloto, fui ser piloto de caça da Força Aérea Brasileira. Depois eu resolvi estudar mais, fui fazer curso no ITA, engenharia aeronáutica no ITA, né? Fiz vestibular, fui lá para o ITA, aí eu somei a parte de engenharia, com a parte de pilotagem, me tornei um piloto de testes de aviões. Eu era o primeiro piloto de testes lá da época que era piloto e engenheiro ao mesmo tempo. Depois eu fui voar nos Estados Unidos, voei com a Força Aérea Americana, F-15, F-16, depois com a Marinha Americana, F-18, depois com a Força Aérea Russa, MiG-29, voltei ao Brasil, estava meio parada a vida, fui fazer um mestrado em otimização de trajetórias orbitais, que eu já estava pensando em ser astronauta. Depois voltei para os Estados Unidos para fazer mestrado e doutorado em engenharia de sistemas, e eu estava lá quando o Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional. Precisava selecionar um astronauta do Brasil, a NASA veio ao Brasil, ela faz concurso público a cada 2 anos, tinha o concurso público ali de 1998, vieram ao Brasil, eu vim dos Estados Unidos para cá, que eu estava fazendo doutorado lá, vim para cá, participei do concurso e a NASA então me selecionou para ir para Houston, no Texas, no Johnson Space Center lá. Fui para lá, 2 anos de curso para se tornar astronauta profissional. Qual a diferença de astronauta profissional e turista espacial? Agora a gente, por falar nisso, vão começar os turistas espaciais, é uma coisa muito legal. A gente já teve um brasileiro sorteado recentemente agora, para fazer um voo turístico, né? Ainda é voo suborbital, que decola, fica 7 minutos, né, com a cápsula no espaço e retorna e pousa. Demora mais uma hora de voo, mas pelo menos já chega ali na bordinha do espaço, um pouquinho depois dos 100 km, que é a linha de Kármán, né, que é 100 km, chega lá, mas já vai dar para ver. E vai começar cada vez mais a ter isso, turistas espaciais. E é bom para os astronautas profissionais, como no meu caso, com curso e etc., que a gente é aqueles caras que vai lá cuidar da espaçonave, pilotar a espaçonave, se tiver qualquer problema. É igual quando você vê o piloto da Latam, por exemplo, o comandante, e o passageiro, né? Então o passageiro não tem que sentar na cadeira do comandante e resolver o problema que o motor está pegando fogo. Não. O comandante é treinado para isso muitos anos, mas o passageiro paga e vai lá, né, aproveitar o voo. É isso que a gente vai ter agora, astronautas profissionais e turistas espaciais, então vai ter bastante disso. Terminei o curso em dezembro de 2000, né, aí estava preparado para voar, não aconteceu, lá em 2005, quando me selecionaram finalmente, falaram assim: pô, agora você vai voar ano que vem. Decolei lá do Cazaquistão, né, em março de 2006, para a Estação Espacial Internacional. E eu lembro quando eu estava sentado lá no foguete, esperando para decolar, né, são 200 toneladas de combustível ali embaixo, toda a responsabilidade de conduzir o voo junto com os meus 2 companheiros lá. A pessoa pergunta: dá medo? Pô, lógico que dá medo, você não é doido, você sabe o risco que você corre, você tem que ter medo faz parte, mas você treina para isso, e nós temos essa responsabilidade. E eu lembro que eu olhava essa bandeira do Brasil e falava assim: eu não estou indo sozinho, porque essa bandeira significa todos nós, essa bandeira representa todos nós. Cada vez que eu tinha medo, passava a mão na bandeira, eu falava assim: eu não estou indo sozinho. Essa bandeira aqui representa toda a nossa tradição, toda a nossa cultura, toda a nossa história como brasileiros, representa o sacrifício de muita gente para a gente ter o país que a gente tem hoje. E a gente precisa preservar os valores, preservar a família, preservar o nosso país, a gente precisa ter isso. Eu lembro que naquele momento lá, eu apontei para a bandeira, apontei para cima. O que eu queria dizer, porque eu não podia falar nada para ninguém, era dizer: ó, estamos todos indo juntos. Por isso que eu apontei com 2 dedos a bandeira, porque um não dá noção de juntos, foram 2. Estamos indo juntos, para cima. 9 minutos depois eu estava no espaço.
9 minutos depois. Eu saí do Cazaquistão, cheguei do outro lado do planeta com 200 km de altitude, com 25 mil km por hora de velocidade. 9 minutos depois. E chega lá, você tem o corte dos motores. Eu soltei as luvas, elas começaram a flutuar aqui assim na minha frente. Aquele era o momento que eu tinha sonhado durante tanto tempo. Aí eu olhei na janelinha assim do lado, vi aquele planeta azul maravilhoso. As pessoas perguntam assim: o que você lembrou quando você chegou lá no espaço? Qual foi a primeira coisa que você pensou? Sabe o que foi? Eu lembrei lá de Bauru, quando eu falei para meus amigos que eu queria ser piloto. Eles falaram assim: você ser piloto, cara, na real, rapaz, você é coisa para filho de rico, você nunca vai conseguir, você vai ficar frustrado. Lembra disso? E depois, quando eu cheguei em casa, a dona Zuleika, com os olhos azuis, da cor da terra, exatamente da cor da terra, olha para mim e fala: você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista, sempre faça mais do que esperam de você. Ela estava certa. Eu estou aqui hoje por causa disso, porque é isso que eu quero para todos os nossos brasileiros, a todos os jovens que estão no nosso Brasil, não importa onde, pode estar lá na cidade de São Paulo, pode estar em Uaupés, lá na Amazônia, pode estar onde for, né? Esses jovens têm que ter a oportunidade de chegar lá e realizar o seu sonho, e isso vem daqui de dentro. Isso vem do que nós, como pais e mães, que para quem é pai e mãe aí, falamos para os nossos filhos. Isso é o que nossos representantes no Congresso fazem para o nosso país e tem que trazer esses resultados, porque a gente quer esse tipo de país. A gente quer um país que tenha educação forte, a gente quer um país em que as crianças vão para a escola e aprendam o que precisam aprender na escola, e nada que seja alguma outra tranqueira que eles não têm que aprender naquela idade, eles não têm que ver isso aí. A gente quer uma escola que forme profissionais, não forme militantes. A gente quer um sistema em que as pessoas podem ter sucesso, e um governo que respeita a propriedade. Isso é importante, né? Daquelas pessoas que lutaram para chegar lá. A gente precisa de um governo que nos garanta a segurança, né? Segurança, e que não alimente ou não, vamos dizer assim, não promova criminosos ou crime. A gente precisa de um governo que tenha liberdade, que nos dê liberdade para expressar as nossas opiniões sem risco de ser condenado por isso. A gente precisa de um governo que permita que a gente tenha a religião que a gente quiser, sem ser discriminado. A gente precisa de todas essas coisas. É por isso que eu estou aqui hoje. Deixa eu falar um pouco sobre o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações rapidamente para vocês, já que eu contei de onde eu vim e o que eu estou fazendo aqui, né? Isso vai ser bem rápido, tá? Primeiro, é importante a gente lembrar que ciência, tecnologia e inovações é o ponto central, é a coisa que tem em comum entre todos os países desenvolvidos, todos eles. Pegue todos os países desenvolvidos. O que eles têm em comum? Eles têm ciência, tecnologia e inovações forte, assim como educação. Isso é importante a gente sempre ter em mente. Então, isso aí é como se fosse o coração que pulsa para alimentar todas as áreas. Todas as áreas precisam de tecnologia, todas. Você pensa em agricultura, precisa de tecnologia. Você pensa em infraestrutura, precisa. Precisa de educação, precisa. Segurança pública, precisa. Todas as áreas precisam de tecnologia e de conhecimento. Cada vez vai ser mais isso ainda no planeta. Aqui, vou passar rápido aqui. Vocês vão me ver pulando, não fiquem chateados que eu vou ficar pulando slide, depois pode pegar a apresentação inteira, só vou ressaltar alguns pontos aqui, senão não dá tempo, tá? Uma das características do nosso sistema, né, de ciência, tecnologia e inovações no Brasil, primeiro que é espalhado no Brasil inteiro, num território enorme, espalhado entre estados, municípios, espalhado no setor público, setor privado, terceiro setor. Então é um sistema difícil de ser coordenado, né? Isso é muito difícil de ser coordenado. Isso foi uma das batalhas que nós tivemos e enfrentamos lá. Dá para ter uma ideia aí, mais ou menos, do setor, da estratégia aí, como ela se espalha por muitos setores. Se você quiser dar uma olhada no sistema de inovações, por exemplo, dá para ver que é um tanto complexo essa aranha toda aí no Brasil. O que o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações é responsável por? Né? São responsáveis pela toda a política de ciência, tecnologia e inovações, coordenação com os municípios, somos responsáveis pelo programa espacial, somos responsáveis pelo programa nuclear, por bens sensíveis, somos responsáveis éramos, né, responsáveis, né, pela política de telecomunicações e radiodifusão, que já tinha o Ministério das Comunicações lá, também por biossegurança, por informática e automação, nome antigo, mas continua lá na lei. Qual foi o cenário que a gente chegou lá em 2019? Bom, o cenário era caótico dentro do Ministério. Não sei se vocês ouviam falar do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações antes da nossa gestão. Não, o Ministério apagado, ninguém sabia que existia, ninguém sabia para que servia, muito menos.
né? Hoje não, hoje a gente tem certeza para que serve, a gente sabe que um ministério desse é essencial para a gente combater, por exemplo, o Covid, é um ministério essencial para a gente ter desenvolvimento em telecomunicações em qualquer área, né? Então, a gente tinha muito problema de governança, a gente tinha problema de a população não sabia para que servia, a gente tinha regulamentação inadequada, sistema fragmentado, falta de coordenação entre todas as partes públicas, privadas, etc., baixo investimento, falta de cultura de projetos, por incrível que pareça, falta de pessoal, falta de divulgação, promoção, para trazer jovens para as carreiras e assim por diante. Aí a gente colocou uma série de diretrizes básicas, eu não vou uma a uma aí, mas cada uma dessas diretrizes visava focar, né, ou resolver alguns desses problemas. Então foram várias diretrizes que nós colocamos lá desde o início, assim como definir o Ministério como um hub de conexão para todo o setor, definir o Ministério como uma caixa de ferramentas para ser utilizado para auxiliar todos os ministérios finalistas, como o Ministério da Saúde, Ministério da Educação e assim por diante. A estrutura interna, nós definimos lá como composta atualmente de 4 secretarias, mais a Secretaria Executiva, e tínhamos ainda mais 2 secretarias de comunicações, né, uma de telecomunicações e uma de radiodifusão. A estrutura do Ministério hoje são 28 unidades, já, agora está com 27, mas são 28 unidades. Quando tínhamos as telecomunicações, nós tínhamos ainda a Anatel, tinha os Correios, né, e tinha mais algumas outras unidades ligadas às comunicações, né? Essas daí são os que ficaram na Ciência, Tecnologia e Inovações. O uso da caixa de ferramentas e como um hub, foi o que eu acabei de falar, para que serem sistemas de conexão de todo o sistema. O normal é a gente fazer reunião, é tentar aquela coisa, mas não dá para um sistema desse tamanho. Então nós criamos uma plataforma chamada Torre MCTI, que tem 6 redes, e essas redes permitem hoje em dia a conexão de todos os atores do sistema. Isso é uma inovação em gestão. Gestão geralmente a gente não vê, aliás, a gente não vê absolutamente nada sendo mostrado de positivo na imprensa, né? Muito menos a parte de gestão, mas a parte de gestão é extremamente importante. Isso aqui foi feito lá, né? E hoje a gente mudou o paradigma de coordenação do sistema dentro de ciência, tecnologia e inovações no país. Também não havia por escrito, vamos dizer assim, quais são as políticas, as estratégias, os planos, tanto internos quanto externos do Ministério. Então toda essa parte também foi feita, tanto interna aí na parte do, a gente chama de livro azul, quanto na externa. Agora eu vou falar um pouco sobre o resultado dessas estratégias. Vou usar aqui um sistema de cores, né? Então o azul, por exemplo, significa que foram feitos maiores avanços do que o previsto. O verde são realizados avanços, o marrom é estável, o amarelo precisa de atenção, aquela parte da gestão, o vermelho precisa de atenção, de ação urgente, tá? Só para ter uma ideia, porque agora vai aparecer várias cores aqui. E aqui foram vários programas setoriais, né? Aqui tem mais ou menos uns 70% do que nós temos lá, mas eu selecionei 10 áreas aqui: área de gestão, de ciência, tecnologias habilitadoras, estratégicas de produção, etc. Então, e ali alguns exemplos para cada uma dessas áreas, né? Por exemplo, em gestão, a gente pode falar de aumento de orçamento, execução, reposição de pessoal, infraestrutura física, governança, etc., né? Área de ciência básica, vai desde bolsas até pesquisas na Antártica, por exemplo, que é uma área muito grande. Tecnologias habilitadoras. O que são essas tecnologias habilitadoras? São aquelas que permitem sistemas mais complexos, como inteligência artificial, nanotecnologia, biotecnologia, computação quântica, materiais avançados, etc. Tecnologias estratégicas são aquelas que nos dão soberania nacional. Então a gente está falando aí de aeroespacial, nuclear, segurança cibernética, segurança de fronteira, defesa, segurança pública. Tecnologias de produção são aquelas que produzem dinheiro para o país, então como tecnologias para a indústria, para o agronegócio, para serviços, para a infraestrutura, comunicações, né? Tecnologias de desenvolvimento sustentável são aquelas que permitem desenvolvimento sustentável, então vai desde energias renováveis, bioeconomia e assim por diante. Tecnologias para a qualidade de vida são aquelas que a gente leva tecnologia para dentro onde as pessoas moram, para a vida das pessoas, tanto faz em São Paulo, Brasília, de novo, Angicos, lá no Rio Grande do Norte, onde for a cidade, como que chega a tecnologia lá. Então a gente está falando de segurança hídrica, segurança alimentar, tecnologia para pessoas com deficiência,
tecnologias para saúde, para saneamento básico, etc. Né? Popularização de ciência, né? Popularização de ciência é muito importante, senão a gente pode ter a maior tecnologia do planeta. Se a gente não tiver jovens interessados em ciência e tecnologia, para tudo ali. A gente precisa motivar os jovens. Isso é como levar ciência e tecnologia para dentro das escolas. Isso não tinha no Ministério, eu criei uma secretaria para isso aí, que o nível de importância. Tecnologias para inovação, como forma geral, desde o marco das startups e muitas outras ferramentas que nós usamos para fomentar. Saibam hoje, por exemplo, saiu uma notícia agora recentemente, até 2018 a gente tinha dois unicórnios no Brasil. Agora, em 2022, a gente tem 16 unicórnios. Se você vê o número de startups que aumentaram no Brasil, é gigantesco durante esses últimos anos, porque a gente investiu nisso, principalmente em áreas como inteligência artificial e etc. E programas integrados, como cidades inteligentes, transformação digital e etc. Né? Aí a gente vê aí como que estava, né, ou como que nós conseguimos evoluir dentro de cada uma dessas áreas. Né? Aí tem muitas ações realizadas, eu não vou passar uma a uma, que senão a gente ia ficar a tarde inteira falando aqui, mas depois vocês veem lá, uma série e o número ali tem a ver com a caixinha, né? Significa, olha a matemática falando aqui, né? É o engenheiro, matemática, é matriz, né? Então, é a linha, o primeiro número é a linha, a segunda linha é a coluna, então 1.1 significa lá, falando de orçamento, né? Na linha 1, coluna 1, naquela matriz que eu mostrei antes, e assim vai. Nós tivemos, por exemplo, a liberação do FNDCT. Lembra quanto que eu reclamei de orçamento no Ministério? Pois é, problema equacionado. Isso é importante, esse problema está, não vou falar resolvido, porque senão o pessoal começa a cortar dinheiro do Ministério. Então, ele não está resolvido, ele está equacionado. Nós temos hoje 3 fontes de orçamento do Ministério. O orçamento da União, que era o único orçamento que tinha antes, que a gente disputa com os outros ministérios. Né? O orçamento hoje a gente tem, depois de um trabalho enorme, eu criei uma secretaria de estruturas financeiras e projetos. Essa secretaria, ela, trabalhando com TCU, etc., hoje ela consegue puxar recursos de setor privado, fundos, etc., para projetos. Vou dar um exemplo só, o Instituto Nacional do Semiárido. Ele tem um orçamento da União que ele tinha antes que usar esse orçamento para fazer toda a parte de custeio, luz, água, prédio, etc., mais projetos em todo com esse orçamento só. 6 milhões, ou seja, não dá. Ele só usava isso aí para fazer o custeio, então aquela estrutura sobrevivia. Hoje eles têm ainda os 6 milhões, esse ainda precisa aumentar o orçamento da União, a gente ganhou agora uns 2% esse ano, mas precisa aumentar mais, mas hoje ele tem um orçamento externo também. Hoje esse mesmo instituto ele tem 6 milhões de orçamento básico para custeio, e agora mais de 40 milhões que vem de outras fontes para os projetos. Agora a gente está falando num novo paradigma de ciência e tecnologia, então essa parte de orçamento mudou completamente. Além disso, liberação do FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, pela Lei 177, hoje a gente pode ter, né, mais de 5 bilhões por ano a mais de orçamento para ciência, tecnologia e inovações. Aí a gente mudou o paradigma. Por isso que a gente está construindo, por exemplo, o primeiro laboratório de nível de biossegurança 4 da América Latina. Por isso que a gente conseguiu colocar as linhas do Sirius para operar o nosso acelerador de partículas. Por isso que a conjunção desses 2 laboratórios nos permitem, né, algo maravilhoso, que é os cientistas trabalharem com vírus tipo ebola, de altíssima letalidade, e ao mesmo tempo ver o vírus no nível de proteína, e consegue acelerar a produção de vacinas e remédios. Por isso que o Brasil hoje, vou falar devagar essa parte, o Brasil, a partir desse ano, no ano do bicentenário da independência do Brasil, passa a ser independente no desenvolvimento de vacinas. Para aqueles que não perceberam a importância disso, significa não depender de mais nenhum país para produzir vacina, para desenvolver vacinas para o Brasil. E não é produzir insumo farmacêutico com tecnologia de fora, como a gente faz com a AstraZeneca, por exemplo. Não, é desenvolver a tecnologia de vacina aqui no Brasil. Olha a diferença disso. Hoje a gente é capaz de fazer isso, por causa do Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas, lá em Minas Gerais. Isso é uma mudança de paradigma histórica. Aí o pessoal fala assim, você não está atrasado nisso? A pandemia está acabando. Não está atrasado? Sim, estamos 226 anos atrasados, porque a primeira vacina foi criada em 1796, e nós estamos em 2022, o Brasil nunca desenvolveu nenhuma vacina humana, agora não,
Agora a gente tem a capacidade. Vamos fazer vacina para dengue, zika, chikungunya, febre amarela, malária, todos esses tipos de doenças negligenciadas, agora vamos fazer no Brasil, com tecnologia nacional, gerando nota fiscal e emprego no Brasil. Dá para ter uma ideia do porquê que a ciência e tecnologia é importante. Pode aplaudir que é importante mesmo, né? E esse aplauso vai para todos os nossos cientistas no Brasil, que são muito capazes. Eu tenho muito orgulho dos nossos cientistas e do pessoal técnico do Ministério, que foi capaz de colocar tudo isso em local. Eu só dou as ideias e acompanho o projeto. Eu sou gerente de projeto. O gerente de projeto, ele tem que fazer com que as coisas funcionem. Quer mais? Um exemplo bacana, né? Por exemplo, nós temos agora o Instituto Nacional do Mar. Deixa eu falar algumas coisas de resolver problemas de muito tempo. 36 anos esperando os quilombolas lá em Alcântara, esperando para o Centro Espacial começar a funcionar de forma eficiente e para que eles tivessem posse de terra. Não, agora eles têm titulação de terra. Problema de 36 anos resolvido, né? 20 anos esperando para ter o acordo de salvaguardas tecnológicas que permite o centro operar de forma eficiente e comercial. 20 anos esperando, resolvido. 34 anos esperando para o Brasil ter uma separação, segregação entre fiscalização e execução na área nuclear. Problema resolvido, criei lá a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. 15 anos esperando para o Brasil ter um Instituto Nacional do Mar, resolvido. 13 anos esperando para o Brasil ter participação no CERN, maior acelerador de partículas do planeta. Só tenho 5 minutos mais? E aí, resolvido o problema também. Gente, nós tínhamos um satélite, desde 2017 no ar, né, no espaço, satélite geoestacionário de defesa e comunicações, parado lá, ou seja, lá geoestacionário, né, seguindo, está a 37 mil quilômetros da Terra, podendo conectar 50 mil pontos. Ele conectava 12 pontos, só. Peguei, tinha problema no STF, problema no TCU, resolvemos o problema. Quando eu passei ao Ministério das Comunicações, já tínhamos 12 mil pontos conectados, representando isso mais de 2 milhões e 500 mil crianças recebendo sinal em escolas, só para falar parte de escolas, pelo Brasil afora, em locais distantes, rurais, etc. Isso significa gestão, e a importância de ter gestão profissional dentro de ministérios técnicos. E vamos para frente aqui, eu não vou falar, mas vocês vão ver a quantidade de coisas aqui, ó, né? Coisas em execução. Cada uma dessa linha aí significa muito trabalho do pessoal do Ministério. Só para resumir aqui, nós pegamos o Ministério em janeiro de 2019, com o vermelho aqui em todas essas coisas. Fizemos ações. Em outubro de 2021, quando eu fiz essa apresentação, já estava no verde. Hoje, provavelmente, outras coisas já estão verdes aí também, né? Dá para ver. A parte que está pegando aqui ainda, ó. Pessoal, por quê? Porque a gente não tem concurso público para pesquisadores. E isso significa um problema sério. A gente está com os pesquisadores envelhecendo, a gente precisa repor os pesquisadores dentro dos nossos institutos de pesquisa. Isso depende de legislação também. Por isso que é importante ter representantes no Congresso Nacional que entendam do que estão falando e vão lá e lutam com argumentação técnica para cada um dos problemas que tem que ser resolvidos. E essa área precisa muito disso também. MCTIC Conecta Brasil. O que é isso? Rapidamente, talvez vocês tenham acompanhado isso, foi um programa que eu instituí no Ministério, assim que eu cheguei, que é levar conectividade para o Nordeste, para o Norte e para o Centro-Oeste. Então foram 77 cidades com fibra ótica, com backbone fibra ótica no Nordeste do Brasil. Isso conecta mais de 2.500 escolas, instituições de ensino, mais de 700 unidades de saúde e etc. O backbone, tudo já com recurso garantido, diga-se de passagem. Quando eu passei ao Ministério já tinha todo o recurso garantido e eles estão dando continuidade lá, o Fábio Faria e todo o Ministério agora. 10 mil quilômetros de fibra ótica pelo leito dos rios na Amazônia. A primeira fase, já está feita, Santarém a Macapá. Então, isso também conecta mais de 9 milhões de pessoas ali na Amazônia. 2 linhas passando no Centro-Oeste para conectividade no campo. Não adianta a gente ter 5G se a gente não tiver conectividade para levar lá, não adianta ter 5G se não tiver equipamento para receber o 5G e trabalhar com ele. Tudo isso tem sido feito também. Então, o MCTIC Conecta Brasil, passei rapidamente nisso, é um exemplo disso aí. PL 79 também era outra coisa que estava parado 6 anos no Senado, que muda de concessão para autorização o regime das telecomunicações do Brasil, parado lá, a gente com um modelo antigo, hoje em dia
tem um modelo novo. A gente conseguiu aprovar lá no Senado, PL 79, que permitiu, inclusive, que as empresas tivessem coragem, né, vamos dizer assim, tivessem fôlego para poder investir no 5G. Então, está aí também outro exemplo. E daria muitos outros exemplos, né? Eu tenho pouco tempo, então eu quero passar para outra parte importante aqui, né? Vou deixar essa parte aqui, que é o seguinte, né? Eu não vim aqui fazer propaganda política, só vim fazer uma informação, porque isso tem a ver com o que eu gostaria de chamar. Cadê o Robson e o Marcelo? Está aqui o Robson, que a gente quer anunciar para vocês uma coisa nova e muito boa. A gente sabe que o setor de provedores no Brasil, nós estamos presentes em todas as cidades do Brasil. É só que falta incentivo. Não tem o mesmo incentivo que as grandes empresas, tem uma série de dificuldades que precisam ser encaradas, e essas dificuldades passam, assim como tive problemas, para levar as coisas a nível de parlamento, para resolver problemas de ciência e tecnologia, problemas das comunicações. Esse setor precisa de mais apoio político dentro das esferas federal, estadual e municipal. A gente precisa trabalhar lá para resolver problemas sérios que existem, né? Um deles, por exemplo, né, a gente tem a maior parte dos equipamentos são importados, né? Todo mundo sabe disso. Você vai colocar qualquer infraestrutura, né, de rede, você precisa de muitos equipamentos importados. E vamos dizer assim, as taxas de importação são altas, e isso aumenta o custo, diminui a sua capacidade de investimento. Como que a gente pode resolver isso? A gente pode resolver levando esses pleitos para lá, né? Existem problemas de postes, a gente estava falando, né, sobre o problema de postes, outros problemas, tem uma série de problemas que precisam da participação direta de representantes no Congresso. E com isso, né, eu vou deixar aqui para o Robson falar e o Marcelo falar a respeito desse movimento Conecta Brasil. Por acaso tem o mesmo nome do MCTIC, Conecta Brasil, mas o movimento Conecta Brasil é justamente para promover, né, o desenvolvimento de tecnologias nacionais, promover toda a parte necessária, não é só só a conectividade, como o Marcelo fala bem, é todo um conjunto de ações que vão permitir que nós tenhamos, o setor tenha mais penetração, mais voz ativa a nível de Congresso, que a gente possa ser ouvido, que a gente possa levar ideias, ter um ambiente de negócios melhor no país, e o desenvolvimento de cada uma das empresas de vocês não é só, lógico que é importante, que toda empresa vai ter lucro, porque empresa que não tem lucro, ela fecha, e fecha, você não paga mais nota fiscal, você não tem mais nota fiscal, você não tem emprego. Então a gente precisa que as empresas tenham sucesso no Brasil. Mas quando a gente leva a internet, a gente também promove o crescimento de outras empresas, de outros setores. Então isso é sempre bom para os municípios, para os estados. Então é mais Brasil, menos Brasília, e isso precisa ser feito. Eu vou passar aqui para o Robson falar a respeito do movimento Conecta Brasil, o Robson e o Marcelo. Eles explicam e por que está esse negócio lá no fundo lá. Eu tinha colocado ali, eu como pré-candidato a deputado federal em São Paulo, para representar o movimento lá em São Paulo. Mas antes do Robson falar, boa tarde, pessoal. Não é coincidência não, viu, ministro? É que Conecta Brasil fazendo pontes, Marcos Pontes. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Isso. Bem, para quem não me conhece, sou o Robson Lima, presidente da Abramult, conselheiro da Anatel em Brasília, representando vocês também. Tem aqui ao meu lado Marcelo Siena, que é fundador ali, conselheiro da Rede Telesul e também do conselho do CGI, ao qual eu também sou. Bem, pessoal, começamos um trabalho há 3 anos atrás, principalmente eu assumi na Abramult, sempre com o viés de trabalhar pelos provedores. Eu sou provedor em Minas, e fizemos um trabalho de exatamente conectar os provedores, de trazer novos produtos, parcerias, treinamentos, capacitação. E, durante a pandemia, eu recebi um chamado pelo ministro Marcos Pontes a liderar um projeto de conectar 16 mil UBS no país, que eu acredito que muitos de vocês aqui ajudaram a conectar. E isso, depois disso, fizemos a conexão através com lideranças como Marcelo Siena e outras lideranças do setor, ajudou que em 40 dias, 60 dias, essas 16 mil unidades estavam já mapeadas e para conexão pelos provedores, coisa que o ministro, na época, não conseguiu pelas operadoras, e ele nos colocou essa responsabilidade. Depois disso, comecei a desenvolver trabalhos na área de cibersegurança, ajudando
o nosso país, né, através da Polícia Civil, o Cyberlab. E no ano passado, pessoal, eu ajudei a evitar 12 chacinas em escolas públicas. E quando aconteceu isso, esse movimento, fora a pedofilia e outros casos que vocês, provedores, através dos meus contatos, ajudaram a identificar esses suspeitos e evitar 12 chacinas em escolas, eu comecei a ver uma responsabilidade muito grande nas minhas mãos e vários colegas como vocês aqui me pedindo para ter representantes, para a gente representar a nossa classe no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. E através disso nasceu o movimento Conecta Brasil. Esse movimento ele é de todo o setor tecnológico e convidei o Marcelo Siena para assumir esse compromisso junto comigo. Marcelo Siena está saindo a pré-candidato pelo Paraná, eu por Minas Gerais e com uma grande honra que aceitou o convite para nos representar a classe de provedores do Estado de São Paulo, nosso ex-ministro e nosso astronauta Marcos Pontes. Então, sim, é uma grande vitória para o nosso setor. Só que não para por aí, não. O pessoal me apelidou lá no Sul, me chamou de trator, porque, carinhosamente, o Vergani, um amigo, fundador da Internet Sul, por causa do meu formato de trabalhar, eu vou para cima. E aí, comecei a fazer esse trabalho, a gente movimentou isso e falamos assim, Conecta Brasil tem que ir muito mais além. Aí, conversando com o Siena, desenvolvemos alguns projetos importantes para o setor e definimos o seguinte, vamos criar a primeira bancada tecnológica da história do nosso país. Nós estamos selecionando 27 pré-candidatos a deputado federal, um deputado estadual e um senador para representar a nossa classe de tecnologia e telecomunicações do país. E não para por aí. E aí já temos 4 pleitos aqui que vão revolucionar o setor de telecomunicações, eu acredito nisso, e realmente melhorar ainda mais a inclusão digital no país através dos provedores. Estou aqui na minha mão, aqui vou passar para o nosso ministro, nosso sempre ministro, Marcos Pontes. Esse documento aqui, pessoal, já está ciente, o nosso ministro Paulo Guedes já está ciente sobre esse documento, já vai chegar na mão do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Esse documento aqui mostra o seguinte, pessoal, nós vamos tentar zerar as taxas de importação de todos os produtos FTTH que trabalham os provedores de internet. E tem mais. Então, assim, todos os produtos estão aqui. A nossa expectativa com todos os fornecedores, eu quero agradecer a alguns fornecedores aqui que nos ajudaram a identificar todos os itens. A ideia nossa é que o produto chegue mais barato para todos os nossos provedores, no mínimo 20%, para a gente poder exatamente acabar de cabear o país todo. E ontem teve o presidente Baigora aqui, da Anatel, ao qual está apoiando esse projeto, Movimento Conecta Brasil, não somente ele, como a Anatel também. Nós temos 2 pleitos aí, pessoal, que nós estamos negociando com eles, e eu vou deixar esses 2 acabarem de ser concluídos e virarem papel. Mas eu falo para vocês, esses outros 2 pleitos junto à Anatel, eu posso afirmar que é tão importante quanto esse, ou se bobear, mais importante quanto esse. Então, nós estamos aqui para representar, e antes de virarmos representantes de vocês lá na Câmara dos Deputados, nós já estamos mostrando um serviço que nós vamos revolucionar o nosso setor de telecomunicações. Então, vamos precisar que vocês fiquem atentos ao Movimento Conecta Brasil, porque cada um dos estados de vocês aqui vai ter um representante nosso. Então, aqui nós já temos Paraná, Minas Gerais e São Paulo. Então, esse Movimento Conecta Brasil, pessoal, eu quero que vocês tirem foto disso aqui e divulguem nas suas redes sociais para todos os provedores, parceiros de todo o país, porque nós vamos fazer uma grande onda tecnológica para apoiar os nossos pré-candidatos em todo o país. Então, precisamos e contamos com todos vocês. Siena, quer passar alguma mensagem? Você passou para mim bem na hora que o cara mostrou o fim ali, é sacanagem, né? Mas está valendo, você falou tudo e é isso que nós queremos mesmo. Só dizer para vocês o seguinte, gente, é bem simples a coisa. Nós temos representatividade econômica, olha aqui o tamanho disso, o tamanho dessa feira, as coisas que vocês estão fazendo lá na cidade de vocês. Eu sou provedor há 24 anos no Paraná,
e posso dizer que a gente tem feito muita coisa legal lá, igual a vocês, por todo o Brasil. Então, nós temos força na economia, força nas entidades, olha o tamanho das associações do Brasil, força na Anatel. Quem acompanhou ontem viu aqui o presidente interagindo com a gente, presidente da Anatel, numa boa, bem tranquilo. Mas, embora nós tenhamos um PIB, Produto Interno Bruto, maior do que o da agricultura, nós não temos um deputado federal lá na Câmara dos Deputados. Nenhum, zero. Vejam bem, o setor agrícola organizado, o setor da indústria organizado, da saúde organizado, até da bala organizado, todas as minorias organizado, e nós não temos nenhum representante. Então, esse é um espaço que nós precisamos ocupar, porque senão nós vamos continuar pegando carona na política dos outros. E por isso que nós somos muito felizes de ter a honra do nosso eterno ministro astronauta Marcos Pontes de aderir ao movimento. Pessoal, para a gente encerrar faz aqui... muita diferença a adesão dele ao nosso movimento, viu, gente? Isso deu uma força que nós precisávamos. Muito obrigado, viu, ministro? E eu sempre chamei ele, desde a sua cerimônia de posse, como o padrinho dos provedores. E olha como é que Deus é maravilhoso e as coisas circulam para o bem. Hoje ele está aqui representando os provedores para o Brasil inteiro. Então, assim, pessoal, eu quero tirar uma foto oficial, quero que vocês tirem bastante foto dessa agora aqui, e eu quero que vocês postem, que isso bombe nas redes sociais, tá? Agora eu quero todo mundo com o celular na mão, tirando foto aqui e postando esse movimento. Fica no centro aqui, ministro. Para a gente poder divulgar bastante isso que nós estamos conquistando. Esse documento segue hoje para o ministro Paulo Guedes, só para constar. Muito obrigado, ministro. Pessoal, agora nós vamos tirar uma selfie aqui, quero todo mundo levantar na mão aqui, torcendo para o movimento Conecta Brasil. Uma selfie, gente, com o nosso fotógrafo aqui. Consegue pegar alta aí? Pega aí. Pega todo mundo? Quer subir alguma coisa? Não precisa? Quer que a gente agache? Espera aí. A selfie aí, gente. Todo mundo com a mão levantada. Agora tirar uma selfie aqui. Muito agora obrigado. Selfie do celular do Robson agora. Agora a selfie de verdade. Espera aí. A selfie do deputado Robson, pré-candidato. Vamos lá, pessoal. Todo mundo de mão levantada. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado a Muito vocês. obrigado. Com todo o apoio de todos. Obrigado. Obrigado, Marcelo.